Bom, hoje vamos falar sobre os componentes do sistema de potência, desde geradores síncronos, passando pelos transformadores nos sistemas, abaixadores, elevadores, as linhas de transmissão, representação e características das cargas elétricas. Esse trabalho está sendo realizado por discentes Rafael Guimarães e Yuri Silva Oliveira. Vamos lá. Bom, o que são sistema elétrico de potência ou CEP? São grandes sistemas de energia que englobam desde a geração, passando pela transmissão, chegando na distribuição e a utilização, que é a última parte na qual vemos no nosso dia a dia, em postes, em shoppings, enfim. E quando começou no Brasil? Começou após a Segunda Guerra, sendo a primeira usina hidrelétrica a de Paulo Afonso, posteriormente a usina de Furnas, posteriormente a de Três Marias. E aí existiam usinas hoje hidrelétricas, termoelétricas, e já também a solar e a eólica. Mas aqui a gente vai abordar só as hidrelétricas e termoelétricas, que são as mais conhecidas e as que possuem maior porcentagem dentro de nosso país. E quais são os objetivos? É levar uma energia de qualidade, eficiência, desde a geração até o consumo. Bom, aqui vamos detalhar um pouco sobre a geração, né? A geração passa, que como eu disse anteriormente, iremos abordar aqui as hidrelétricas e termoelétricas. As hidrelétricas possuem 80% da geração de energia elétrica vindo no Brasil, no caso advém dela, e funciona através da pressão da água, na qual a água entra aqui nessas turbinas, essas turbinas irá girar e esse gerador irá fazer o trabalho Joule, né? O efeito Joule, como conhecemos, no qual o rotor irá rodar junto com essa pressão que é de água e irá fazer com que aconteça aqui uma força eletromotriz, gerando assim, transformando assim energia mecânica em energia elétrica e posteriormente irá conduzir corrente, né? Através das bobinas aqui presentes no gerador. Aqui também temos o estator, que é a parte fixa dos geradores, e o rotor, que, como eu disse, que é a parte que gira. Aqui temos o eixo, e essas turbinas servem também para fazer uma espécie de resfriamento, né, do gerador. E esses geradores costumam trabalhar por um sistema de excitatriz, que nada mais nada menos que um gerador dentro desse gerador. Esse gerador é um gerador AC, que faz estar acoplado, né, dentro dele, e seu funcionamento acontece através de a armadura, que no caso é o enrolamento do estator, e vai estar ligado diretamente a um retificador, e esse retificador fará com que aconteça a corrente contínua que irá alimentar esse gerador principal. Esse gerador principal, como eu falei, é alimentado por uma corrente contínua e é síncrono, geradores síncronos. Por que síncronos? Porque a sua frequência de geração de energia é igual à sua frequência de rotação. Logo, ele tem que ser alimentado também por uma corrente contínua. Vamos seguir. As termoelétricas. As termoelétricas é bastante simples também no seu funcionamento. Basicamente, o calor transforma a água em vapor e esse vapor irá passar por geradores e os geradores posteriormente fará essa transformação de energia termo em energia elétrica. Mas como funciona? O rotor, o centro da turbina, estará ligado a um grande ímã, e esse ímã, ao ser movimentado, cria um campo magnético. Exemplo aqui, o ímã aqui perto dos trabalhadores, na cor prata aqui. Ele irá movimentar, e conforme gere
a corrente elétrica irá passar para as turbinas, que irá fazer a geração de energia. E também funciona, como eu disse, através do sistema de excitatriz, dito anteriormente, e por eletrolimas. Aqui é o funcionamento de uma usina elétrica. E o seu funcionamento, só para deixar claro, ele começa do 16 para o 1. No caso da entrada de água, até aqui a torre de resfriamento. Aqui no meio terá um condensador e fará o resfriamento dessa geração aqui, dos geradores, para que não venha a ocorrer acidentes, não venha a ocorrer incêndios, essas coisas. Bom, geradores síncronos. Como eu disse anteriormente, a sua frequência está relacionada, sua frequência de geração está relacionada à sua geração do motor, do rotor. E no caso ele possui 3 enrolamentos defasados de 120 graus e é constituído por um enrolamento energizado em corrente contínua, também dita anteriormente, fonte CC externa. A sua produção, no caso, é um campo constante no entre-ferro BR, que é colocado em movimento por uma máquina primária, seja turbina elétrica, gás ou vapor, de forma que esse BR tem um movimento relativo aos enrolamentos do estator. Devido ao movimento, a intensidade do campo magnético através dos enrolamentos do estator irá variar no tempo. E pela lei de Faraday, como temos uma variação do campo magnético sobre o tempo, iremos ter uma tensão induzida. Vou explicar aqui melhor para vocês. Aqui temos os 3 enrolamentos que falamos do estator. Aqui temos o rotor girando e BR será aqui a resultante desse campo elétrico. E conforme ela vai girando aqui, nesses ângulos defasados de 120 graus, irá ocorrer a produção da corrente elétrica. Basicamente, a gente pode, por exemplo, lembrar da regra da mão direita, né? Que no caso, conforme a gente faça o giro, teremos uma corrente elétrica saindo do eixo. Os geradores podem ser polos salientes ou de polos lisos. Polos salientes é quando as turbinas estão aqui, mais ou menos, né? Entre esses espaços aqui. E aqui é um rotor. E os polos lisos, essas turbinas já estão aqui dentro dessa carcaça. Estão aqui por dentro. Bom, agora vamos falar um pouco sobre essa velocidade do campo magnético. É dada por essa forma, sendo ns essa velocidade, dada em RPM, 120 vezes a frequência sobre o número de polos. No Brasil, consideramos 60 na maioria dos casos, e o número de polos aqui é conforme projeto, conforme a gente projeta, e aí achamos no caso essa velocidade do campo girante, e posteriormente será dada a nossa geração de energia. Já a tensão induzida é dada por K, que é uma constante, vezes o fluxo eletromagnético, vezes a corrente, vezes a velocidade. Essa forma está aqui totalmente relacionada à lei de Faraday, no qual podemos dizer que K é igual a essa constante N aqui, a variação do fluxo, e a velocidade aqui está totalmente relacionada aqui à variação do fluxo no tempo, como eu falei no exemplo anterior. No caso, a variação do fluxo, ou seja, a velocidade que faz aqui no tempo, ou a variação do fluxo no tempo, acharemos então a velocidade disso aqui. Posteriormente, achamos aqui a tensão em uma fase. É A, no caso, porque eu peguei uma fase, por exemplo, essa fase aqui, e fiz o cálculo. Mas existe um grande detalhe que precisa ser bastante atento, que essa tensão aqui, que a gente chama de Velt, no caso aqui será colocada uma carga
será totalmente diferente a essa carga induzida. Por quê? Tem vários métodos para isso, mas uma delas, e talvez a principal, seja a reação da amarradura. No caso, essa corrente aqui irá produzir um campo eletromagnético, que, diferente desse ar, irá se opor. Logo, a corrente ou a tensão presente aqui será menor do que essa. Mas existem outros métodos, outras formas de explicar, que no caso tem o método da colocação do caso as bobinas, irá aqui do indutor, produzirá uma reatância indutiva aqui, fazendo também com que essa corrente ar ocorra uma diminuição. Entre outros métodos. Por exemplo, aqui se eu coloco um resistor, essa minha máquina ficará pesada. Então, será preciso injetar mais potência nesse circuito para que a mesma possa trabalhar mais leve novamente, ou seja, adicionar mais torque, no caso ao rotor, para que essa corrente induzida aqui no estator seja capaz de suportar a essa carga que colocamos aqui. Eu deixei aqui embaixo até um detalhe aqui da aula sobre isso, um pouco mais detalhada e aprofundada, que se fosse aprofundar também aqui ficaria uma aula muito grande e muito complexa. Mas se vocês tiverem interesse, dê uma olhada lá, professor Luiz Carlos. E agora aqui meu colega irá falar um pouco mais sobre transmissão e distribuição. Continuando a nossa apresentação sobre sistemas elétricos de potência, agora eu irei falar da parte da transmissão. E irei começar falando das linhas, né, que elas têm como responsabilidade levar a energia elétrica gerada. Elas são compostas por alumínio N1, que tem de 1 a 4 condutores por fase. Estes são presos por estruturas metálicas, conhecido como torres, por meio de cadeias de ancoragem ou de suspensão, com isoladores poliméricos ou de vidro. Essas linhas ela têm um sistema de amortecimento nos cabos condutores, que contém amortecedores e espaçadores, para evitar o risco de contato entre os cabos, além de evitar a vibração dos cabos por conta do vento, da influência do vento. Essas mesmas linhas elas se estendem por longas distâncias, conectando usinas geradoras aos grandes consumidores, aqueles que adquirem energias de alta tensão, como fábricas mineradoras, e para aquelas pequenas empresas que também fazem parte. Como sistemas de potência são trifásicos, geralmente existem 3 conjuntos de cabos localizados nas torres de transmissão, sendo que estes cabos são acompanhados por um cabo mais alto, localizado no topo da torre, e este cabo mais alto é conhecido como cabo para-raio, né? Também chamado de cabo guarda. As linhas de transmissão no Brasil elas são classificadas de acordo com o seu nível de tensão de operação. Para cada faixa de tensão, existe um código que representa todo o conjunto de linhas de transmissão de mesma classe. São elas o A1, que é a tensão fornecida igual ou superior a 230 kV, o A2, que é a tensão fornecida entre 88 kV e 138, e temos o A3, que é a tensão fornecida de 69 kV. Por fim de curiosidade, eu trouxe aqui a maior usina aqui no Brasil, a linha de transmissão Xigu-Rio, né? Que aí atende cerca de milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, na verdade, que fazem essa ligação do Pará até Paracambi, no Rio de Janeiro. Por oferecer um risco maior, elas transportam muita energia, no caso, né, por isso é chamada de alta tensão, não são instalados dentro dos centros urbanos. A subestação de transmissão, elas são localizadas nos pontos de conexão com geradores, consumidores e empresas distribuidoras de energia. Nos pontos de conexão com geradores, a função da subestação é elevar o nível de tensão da energia elétrica gerada para centenas de milhares de volts, que traz determinada vantagem, como, por exemplo, a redução da corrente elétrica, diminuindo as seções dos cabos e reduzindo custos e principalmente perdas, além de muitas outras vantagens também, né?
Nos pontos de conexão com os consumidores ou distribuidoras de energia, a função da subestação de transmissão é rebaixar os níveis de tensão que foram elevados nos pontos de conexão com geradores. A subestação também ela conta com equipamentos de seccionamento para manobras de manutenção, além de disjuntores e equipamentos de medição e de proteção do sistema, como por exemplo medidores de tensão, corrente e para-raios. Agora que eu terminei de falar um pouco sobre a transmissão, eu vou, para concluir isso, falar sobre a distribuição também. As redes de distribuição são compostas por linhas de baixa, média e alta tensão, sendo que as linhas de transmissão, que possuem uma tensão igual ou superior a 230 kV, são denominadas de rede básica. As distribuidoras de energia operam linhas de média e baixa tensão, também chamadas de redes primárias e secundárias, respectivamente. As linhas de média tensão possuem uma tensão elétrica de 2,3 kV e 44 kV e podem ser facilmente visitadas em ruas e avenidas das grandes cidades, sendo compostas geralmente por 3 cabos aéreos sustentados por cruzetas de madeira em postes de concreto. Por outro lado, as redes de baixa tensão possuem uma tensão que pode variar entre 110 e 440 volts, dependendo da região. Elas são afixadas dos mesmos postes de concreto que sustentam as redes da média tensão, localizada a uma altura inferior. Os modelos usuais para as cargas são modelo de potência constante, no qual utiliza-se de valores constantes de potência ativa e reativa, usado em estudos de fluxo de potência, por exemplo, como eu vou ilustrar na imagem a seguir. Temos a impedância também, ou admitância constante, representando cargas passivas. Temos a impedância em série com força eletromotriz, no caso representa máquinas rotativas, as quais contribuem para alimentar corrente de curto-circuito, e temos a corrente constante também. Aqui está a imagem para ilustração. E também temos a representação de barramento, chave e disjuntores, né? Os disjuntores e chaves são dispositivos que permitem conectar ou desconectar condutores de uma rede elétrica. Na modelagem de circuitos de oposição aberta, representa uma impedância infinita e fechada um curto-circuito. Embora tenha o mesmo papel lógico, abrir e fechar, sua construção e operação são bastante distintas. O disjuntor está ligado ao sistema de proteção e opera automaticamente quando algum evento é detectado pelo relé e ele associado, né? As chaves manuais ou mecânicas são usadas para reconfigurar o sistema e atender às necessidades de desenergização para manutenção.